Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Simplesmente Prospere. Nessa lição, que é de número 10 do nosso curso online sobre finanças pessoais à luz da Bíblia, eu quero enfatizar que a verdadeira prosperidade é, de fato, muito mais sobre integridade e mordomia do que sobre riqueza material. O sucesso financeiro, portanto, é um subproduto da obediência e da honra a Deus. Vou elencar aqui, pelo menos, 15 princípios bíblicos fundamentais para a prosperidade e a gestão financeira. Já estudamos ao longo das 9 lições anteriores e hoje iremos recapitulá-los de forma mais resumida, reunindo numa só lição a base daquilo que temos aprendido. Vamos lá? Vamos começar pelo mais importante, que é reconhecer a soberania de Deus, ou mordomia. O princípio fundamental é que Deus é o dono de tudo. Nós não somos donos de absolutamente nada. Até mesmo da nossa vida, ela é um dom divino recebido do Criador. Segundo a Bíblia, tudo é do Senhor nosso Deus. Ele é também o Criador e sustentador de todas as coisas. Antes de nos criar, Ele providenciou tudo o que precisamos para existir e viver. Ele cuidou de cada detalhe e nos tornamos então mordomos ou administradores dessas coisas que Ele nos deu. Essa convicção quebra o orgulho e o materialismo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. Antes da manifestação do Filho de Deus no mundo, a presença divina se dava por meio de um templo, no qual o povo dirigia seu olhar para cultuá-lo e honrá-lo. O povo hebreu, após sair do Egito, foi ordenado a construir um tabernáculo, e era uma espécie de um templo provisório. Depois de haver se estabelecido na terra prometida, construíram um templo fixo. Para reunir os materiais necessários a essa edificação, o rei Davi demonstrou o princípio dessa mordomia, ao ofertar para a construção do templo em Jerusalém, reconhecendo a soberania divina. Ele disse: "Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos." Crônicas 29:14. Aquele templo foi construído por Salomão, filho do rei Davi, e era uma magnífica construção física revestida de ouro para refletir a glória do Deus Israel. No entanto, após a manifestação do próprio Deus através do seu Filho Jesus, a ênfase mudou. Deus não habita mais em um templo físico. Agora, o templo do Deus vivo somos nós. A Bíblia afirma que, ao recebermos o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, em nossa vida, tornamos-nos a habitação de Deus. A grandiosa verdade é que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Veja o que a Escritura afirma. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O segundo princípio para a prosperidade é o da generosidade, o qual é um ato de fé e gratidão. Isso demonstra nosso desapego das coisas materiais e nossa inteira confiança na provisão de Deus. Ao entregarmos nossos dízimos e ofertas, colocamos em prática nossa mordomia sobre as finanças. Há propósito duplo e transformador nessa atitude. Os nossos dízimos são destinados a honrar a Deus para que o Evangelho seja pregado e a obra da sua palavra avance, abençoando outros a crerem em Jesus Cristo como Salvador. E também por meio das nossas ofertas, estendemos a mão aos irmãos em necessidade, refletindo o amor de Cristo. O mandamento de honrar a Deus com o que temos é claro. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Esse princípio da generosidade é validado pela Escritura, que nos ensina a não sermos indiferentes ao sofrimento. A passagem bíblica expressa a importância de ajudar o irmão necessitado, garantindo que ele não seja despedido de mãos vazias, encontra-se no livro de Deuteronômio, dentro das instruções de Deus a Israel sobre a justiça social e a generosidade. Se entre vocês houver algum pobre, de um dos seus irmãos, em alguma das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para dar ao seu irmão necessitado. Pelo contrário, abram a mão e emprestem-lhe o que for preciso para que ele saia da sua necessidade. Você lhe dará generosamente e não ficará ressentido por fazer, pois essa atitude, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Deuteronômio 15, 7 e 8 e também o versículo 10.
Embora o texto de Deuteronômio seja o que melhor capta o espírito de não despedir de mãos vazias, o livro de Provérbios também aborda essa questão de forma direta e concisa. Não diga ao seu vizinho, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você já o tem com você. Provérbios 3, 28. Essas passagens bíblicas reforçam que a ajuda ao necessitado deve ser imediata, generosa e feita com o coração aberto, como parte da obediência e da honra devida a Deus. Nós só podemos dar aquilo que temos. Então, de onde virão os recursos para nosso sustento e também para que possamos ofertar e dizimar? A Bíblia ensina sobre o trabalho e condena a preguiça. A prosperidade resulta do esforço constante e da aplicação. Portanto, o trabalho honesto, que é digno e honra a Deus, é o próximo princípio que vamos ver sobre uma vida de prosperidade. A mão dos diligentes a riqueza adquire, mas o preguiçoso passa necessidade. Provérbios 10, 4. Temos muitos exemplos de homens trabalhadores na Bíblia, homens que trabalharam arduamente e, como resultado do seu trabalho, prosperaram. Jacó é um desses homens. Trabalhou para conquistar o direito de se casar com Raquel. Quando ele chegou na casa do seu tio, ele não possuía absolutamente nada, nenhum recurso. E 20 anos depois, era um homem com muitos bens e uma grande família. É possível identificar exemplos de generosidade na vida de Jacó. Jacó trabalhou arduamente por 20 anos para Labão, o seu sogro, sendo um pastor extremamente dedicado. Ele mesmo relata ter suportado o calor do dia e o frio da noite e se responsabilizava pelas perdas do rebanho, mesmo as causadas por animais selvagens ou roubos, algo que ultrapassa o dever normal de um pastor. Embora fosse um dever contratual, a dedicação e o zelo, mesmo sendo mal remunerado, demonstram um tipo de serviço além do esperado. Gênesis 31, 38 a 40. Mesmo tendo sido repetidamente enganado por Labão, Deus o abençoou e ele prosperou. Ao fugir de Labão, ele o fez para garantir um futuro e a segurança para a sua família. Gênesis 30, 25, 31, 4 a 13. Sua prosperidade foi usada para estabelecer sua família, demonstrando generosidade e responsabilidade como líder familiar. O maior e mais caro exemplo de generosidade na vida de Jacó deu-se no seu reencontro com seu irmão Esaú. Após deixar Labão, temendo o reencontro com seu irmão, de quem havia roubado a primogenitura e a bênção, Jacó preparou-lhe um presente enorme, centenas de animais divididos em rebanhos, e enviou-o à frente como um gesto de apaziguamento e boa vontade, mesmo sem ter certeza da reação de Esaú. Gênesis 32, 13 a 20. Essa ação foi uma tentativa generosa de reparação e reconciliação, um abandono da astúcia em favor da paz, custando-lhe grande parte da sua riqueza adquirida com muito esforço e trabalho. Outro exemplo é o de Paulo, o apóstolo, que abriu mão do seu direito de receber pelo trabalho no ministério da pregação da palavra e optou por trabalhar com as próprias mãos, construindo tendas, para não ser um peso financeiro para a igreja, comunicando o valor do trabalho. Está escrito em Atos 18, versículo 3. O próximo princípio bíblico para uma vida de prosperidade é o evitar as dívidas. A Bíblia adverte contra isso de se tornar escravo financeiro de outra pessoa, o que limita nosso crescimento financeiro, priva-nos da liberdade e rouba-nos a capacidade de sermos generosos. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22, 7. A dívida deve ser evitada, e quando necessária, como o financiamento de coisas de um grande valor, como uma casa, por exemplo, deve ser tratada com a maior seriedade e quitada rapidamente. É importante distinguir o funcionamento da economia na sociedade atual. Nos tempos bíblicos não haviam bancos nem financeiras como hoje. Eram as pessoas ricas que geralmente emprestavam dinheiro cobrando juros. Deus ordenou que entre o seu povo não se praticasse a cobrança de juros. Veja o que está escrito em Levítico 25, 35 a 37. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustenta-o. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele nem juro, nem usura, mas terás o temor do teu Deus para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás o teu dinheiro a juro, nem lhe darás aos teus víveres por avanço. A proibição incluía não apenas dinheiro, mas também alimentos ou víveres, reforçando o mandamento de sustentar o irmão empobrecido sem buscar lucros sobre a situação dele. A cobrança de juros, usura, quebrava a comunhão com Deus. Veja o que está escrito no Salmo 15, 1 e o 5. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo?
o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Há um contraste entre a economia bíblica e a mordomia atual. Nos tempos bíblicos e nos tempos modernos, imagina aqui um gráfico, tá? A finalidade da dívida, nos tempos antigos, geralmente era para a sobrevivência, questões de fome, doença ou até mesmo impostos. Os empréstimos eram vistos como um ato de caridade entre irmãos e atualmente principalmente são para consumos, bens supérfluos, luxo, impulsos, investimento como casa, carro e educação. O crédito atualmente é um produto comercial diferente do passado. A natureza do empréstimo pessoal face a face, antigamente, hoje se tornou algo institucional, através de bancos, financeiras e cartões. A cobrança de juros é central no sistema atual de endividamento. A falha no pagamento podia levar à escravidão física no passado ou à perda da terra, no caso, terra familiar. Atualmente, a falta do pagamento leva à escravidão financeira, ou seja, você passa a trabalhar para pagar juros e a perda de crédito, bens, através de penhora. A Bíblia apresentava o ano do jubileu. A cada 50 anos, as pessoas que tinham dívidas, as dívidas eram todas canceladas. Era como que um reset econômico, está lá em Levítico 25. Atualmente não existe esse reset econômico. A solução é a negociação individual e a reeducação financeira. É o que você está fazendo aqui comigo, aprendendo esses princípios. É importante saber que a verdadeira prosperidade só será alcançada e preservada através de atitudes honestas em todas as áreas da vida. Infelizmente, vivemos em uma cultura que incentiva atalhos. Balanças desonestas são abomináveis ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11, verso 1. Ser honesto e íntegro não é apenas um dever moral, é espiritual e reflete o caráter do próprio Deus. O texto cita a questão de pesos e medidas, mas a honestidade se refere a muitas áreas da nossa vida, desde as pequenas coisas do dia a dia até situações graves que envergonham e mostram a verdadeira face de muitas pessoas nos dias de hoje. Um outro princípio para a prosperidade, amplamente ensinado nas Escrituras, é fazer um planejamento cuidadoso. Isso também é um sinal de sabedoria. A Bíblia incentiva a pensar antes de agir, especialmente a lidar com recursos, com dinheiro. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluí-la? Lucas 14, 28. O planejamento financeiro, ou orçamento, é a ferramenta que permite que o mordomo gerencie com sabedoria os bens do seu senhor. Você já colocou em prática o uso do orçamento familiar? Se ainda não fez, faça o quanto antes. É importante conhecer a teoria de todos os princípios apresentados nas aulas, porém a prática contábil será fundamental para completar esses estudos que você está fazendo e trazer a prosperidade que você almeja. Outro princípio é ser fiador ou avalista, e é visto na Bíblia como uma atitude imprudente que coloca o seu futuro financeiro em risco por uma dívida que não é sua. Portanto, esse princípio, que eu falei aqui, o próximo princípio para prosperar está aqui. Não seja fiador, não empreste seu nome para outra pessoa usar como crédito de nenhuma forma, nem para familiares prósperos, para familiares próximos, tá? A não ser que você esteja disposto a pagar a conta de outro. Não esteja entre os que se obrigam por dívidas, nem entre os que ficam por fiadores de empréstimos. Se não tens com que pagar, por que arriscar a tua cama? Provérbios 22, verso 26 e 27. A responsabilidade financeira deve ser individual. Se alguém está em dificuldade, com o nome sujo, já ficou provado que não tem sido um bom mordomo das coisas que Deus lhe confiou. Por isso, não empreste o seu nome. Eu sempre tive dificuldades para poupar, mas graças a Deus tenho aprendido e percebido que o Espírito Santo está me ajudando a colocar em prática esse princípio bíblico. Poupar é sabedoria. A Bíblia encoraja a guardar recursos para o futuro e para tempos de necessidade. O homem de bom senso vê o perigo e se esconde, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 22, 3. O contexto implica preparo e previsão. Temos o exemplo de José, no Egito. Ele implementou um plano de poupança, o armazenamento durante os anos de fartura para enfrentar os anos de fome. Está lá em Gênesis 41, 34 a 36, salvando assim uma nação inteira da fome. Comece mesmo que seja com pouco. Lembra da história da formiga que nós já falamos? Reserve parte do seu orçamento todos os meses e poupe. Faça disso um compromisso com você e com a sua família.
Mês a mês, aquela sementinha se tornará uma grande plantação no futuro, ok? O próximo princípio para alcançar a prosperidade está naquilo que a Bíblia define como contentamento. O contentamento é a blindagem contra o consumismo. Livre-se do desejo de sempre querer mais, de querer aquilo que não tem, de querer aquilo que o outro tem e você ainda não tem. Liberte-se das comparações com outras pessoas. Liberte-se emocionalmente e espiritualmente das ciladas armadas para te escravizar no ciclo de consumo. Não ame o dinheiro, nem as coisas que o dinheiro pode comprar, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçá-lo, se desviaram da fé e se atormentaram com muito sofrimento. 1 Timóteo 6:10. Jesus advertiu contra a avareza através da parábola do rico insensato que acumulou bens sem propósito, perdendo a própria alma. Lucas 12:15-21. Seja sempre grato a Deus por aquilo que Ele tem colocado em suas mãos para administrar. Se fores fiel no pouco, Ele te dará mais, pois verá em você um bom mordomo. O contentamento tem tudo a ver com gratidão. Já o ingrato está sempre descontente com alguma coisa. Veja a diferença agora entre cobiça e avareza. São os dois termos aqui quando tratamos sobre contentamento. Cobiça é o desejo de ter. É o desejo intenso e desmedido de possuir algo, dinheiro, bens, poder ou até mesmo algo que pertence a outra pessoa. O foco está na aquisição. Por exemplo, desejar o carro bonito que seu vizinho comprou. A avareza é o acúmulo, é o ato de reter, é o apego excessivo e sórdido aos que já têm ou ao que se adquire, resultando em mesquinhez e na dificuldade ou recusa de gastar ou de compartilhar. O foco, portanto, é na retenção. Por exemplo, recusar-se a comprar um casaco novo, mesmo tendo muito dinheiro guardado. Tá? Então, a verdadeira prosperidade ela não se manifesta em luxo e exibição, questão da ostentação que a gente vê muito por aí, mas em discrição e gratidão. A humildade é uma proteção contra a cobiça e a inveja. Tá? Aquele que ajunta riquezas com mentiras é como a névoa que se dissipa, e os laços de morte o aguardam, Provérbios 21:6. O contexto é contra a ostentação e também a falsidade. O apóstolo Paulo ensinou esse princípio do contentamento e da humildade, vivendo tanto na abundância quanto na escassez, com a mesma fé. Filipenses 4, versos 11 e 12. Desde a criação, Deus ordenou que o homem multiplicasse. Em vez de enterrar talentos, nós somos chamados a fazê-los render. O uso de recursos dados por Deus a nós para gerar mais valor é incentivado, desde que seja ético. A parábola dos talentos, em Mateus 25, 14-30, incentiva o investimento produtivo e a multiplicação dos bens confiados a nós, condenando a inatividade. Devemos buscar multiplicar os recursos de forma inteligente e com propósito, planejando um futuro seguro. Se o desenvolvimento e a geração de riquezas não fosse uma ordem divina, talvez estivéssemos ainda vivendo no tempo das cavernas. A cada geração devemos crescer e multiplicar em todas as áreas da vida. Esse é o propósito de Deus, isso é prosperar. Falamos sobre honestidade e é fundamental que prosperemos honestamente. O outro princípio é o da diligência, ou seja, é por meio de planejamento e trabalho árduo que prosperamos. Isso não se dá da noite para o dia. Infelizmente, tem se propagado a ideia de dinheiro fácil ou rápido, esquemas, loterias. A Bíblia nos adverte contra isso. Há também muitos investimentos veiculados na internet que garantem ganho fácil e rápido e muitas pessoas caem nesses golpes. O que deseja ficar rico depressa terá problemas, mas o que é honesto será feliz, Provérbios 28:20. O contexto aqui implica integridade. O sucesso duradouro é construído gradualmente através do trabalho e da paciência. A prosperidade se constrói sobre bases sólidas e há um princípio muito importante, que é o princípio da justiça. Todo homem próspero é justo em suas relações de trabalho, seja trabalhando para terceiros ou contratando trabalhadores. Ele paga salários justos aos seus empregados. Também restitui, se porventura tenha causado danos a terceiros. A justiça bíblica exige a correção do erro e a restituição. Isso é vital para a integridade do caráter e a paz de consciência. A lei mosaica exigia que se alguém roubasse ou causasse prejuízo para outra pessoa, deveria restituir o valor e adicionar uma porcentagem como penalidade, Êxodo 22:1 e Levítico 6:4 e 5.
Um exemplo de restituição nós vemos na vida de Zaqueu. Ao se arrepender dos seus erros como cobrador de impostos, prometeu restituir 4 vezes o que havia defraudado, demonstrando uma transformação completa. Está escrito lá em Lucas 19, versículo 8. O maior tesouro que alguém pode adquirir não é financeiro, mas sim sabedoria e conhecimento de Deus. A sabedoria é o guia que garante que os recursos sejam usados corretamente. Todas as outras coisas serão consequências de uma vida de sabedoria e prática. Como é bem melhor adquirir a sabedoria do que o ouro e a inteligência do que a prata, Provérbios 16, 16. A sabedoria obtida pelo estudo da palavra é o princípio mestre que direciona todas as decisões de trabalho, investimento e generosidade. Tornar-se homens e mulheres sábios, conhecedores da palavra de Deus e praticantes dessa palavra, tornarão a vida próspera em todas as áreas, incluindo a área financeira. Saberão que não são as riquezas materiais que têm valor diante de Deus, pois nada temos, tudo é dele. Assim, viveremos livres do fardo imposto pelo mundo consumista que vivemos. Seremos felizes em Deus e realizados em Deus. Que essas aulas sobre prosperidade bíblica tenham ajudado você a compreender o plano de Deus para a sua vida. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, na NVI, está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Assim nós chegamos ao fim dessa jornada, uma série de 10 estudos bíblicos sobre prosperidade. O nosso curso, Simplesmente Prospere, tem como objetivo aproximá-lo de Deus através do conhecimento da sua palavra e assim colocar ordem no caos que porventura esteja a sua vida financeira. Continuaremos nos vendo aqui no YouTube em mais publicações relacionadas ao tema. Quero te convidar para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, incentivando-as a se inscreverem no canal, assistirem os vídeos, deixarem comentários e likes, pois assim estarão nos ajudando a produzir mais conteúdo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te prospere em todas as coisas. Um grande abraço.